A paz, meus irmãos, salve Maria Imaculada. Hoje é um dia de bênção dentro da Igreja Católica. Domingo de Pentecoste, aonde aqueles homens que estavam tímidos devido à morte de nosso Senhor foram reavivados por aquela chama incandescente do Espírito Santo que transformou e modelou eles. Ao passar dos anos, a partir daquele dia que eles receberam o Espírito Santo. Então, quando nós olhamos para esse dia de hoje, é um dia da gente olhar para o nosso próprio interior, para o nosso coração, para o nosso intelecto, para a nossa mente, para a nossa ação, para a nossa vida interior e ver se a gente está sendo conduzido pelo Espírito Santo ou se a gente está sendo conduzido pela carne, porque é aquilo que Jesus fala no Sermão da Montanha, no Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 37, se eu não me engano, que o teu sim seja sim, que o teu não seja não. E a irmã Lúcia dizia, ou você é de Deus ou você é do demônio. Traduzindo essas palavras, a gente pode aplicar bem pelo Espírito Santo. Ou eu sou pelo Espírito, ou eu sou pela carne. Então, quando aqueles homens estavam ali reunidos e eles receberam a graça de Deus, eles nunca mais voltaram para trás. Eles nunca mais arregaram, eles nunca mais caíram na fé. E é isso o poder do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo não é um espírito igual as pessoas têm costume de brincar, de deixar você aleluiado, de deixar você avivado. Pode ser que isso possa acontecer com alguém, não sei, eu não sou Deus para julgar. Mas o Espírito Santo ele vem para forjar a alma do cristão. É aquilo que fala lá em Ezequiel capítulo 36, versículo 27. Eu derramarei o meu espírito sobre vós, e com ele vocês serão purificados. O Espírito Santo veio naqueles homens para que as 3 vezes que São Pedro negou Jesus Cristo fosse eliminado da vida dele e ele nunca mais negasse. Para que ele fosse purificado. É aquilo que Ezequiel continua falando no capítulo 37, versículo 14. Quando eu meter o meu espírito em vós, ele há de reestabelecer vocês. O Espírito Santo veio sobre aqueles homens para reestabelecer eles. Por quê? Porque eles estavam trancafiados. Não pregavam a palavra, não estavam levando boa nova, não estavam agindo. Então Jesus promete a eles. Jesus Cristo fala para eles claramente em Atos 1, versículo 4. Para eles não se afastar de Jerusalém, porque viria sobre eles o Espírito Santo. E no versículo 8 Jesus completa, virá sobre vós o Espírito e vos dará força. É por isso que no versículo 14 de Atos, eles começam a perseverar em oração, para que a hora que o Espírito visse sobre eles, aqueles homens ficassem inflamados de uma tal maneira, não desse sistema de avivado, mas forjado com a têmpera do Espírito Santo, que é a terceira pessoa da Trindade Santa. Então aqueles homens, quando eles recebem aquela graça que veio do alto, eles nunca mais voltaram para trás. Aqueles homens foram forjados na graça de Deus. Nunca mais aqueles homens voltaram para trás. É aquilo que São João Batista falava em Lucas 3,16. Eu vos batizo com água, mas virá alguém mais poderoso que eu. Ele vos batizará no Espírito Santo e do fogo. Aquele fogo encandeceu aqueles homens que eles nunca mais voltaram para trás. E todo aquele que recebe essa graça, todo aquele que toma posse de uma vida nova dentro da igreja, ele é forjado e nunca mais volta para trás. Ele sai da carne e entra no Espírito Santo. É por isso que São Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4. A minha palavra não consiste na sabedoria humana, mas na sabedoria e no poder do Espírito Santo. Aqueles homens nunca mais voltaram para trás, de uma tal maneira
que eles ficaram forjados em uma graça sobrenatural. Hoje nós vemos as pessoas dentro da igreja dizendo do poder do Espírito Santo, sendo locomovidos pelo Espírito Santo, mas a primeira tribulação que bate neles, eles se desestabilizam. O primeiro desemprego que bate neles, eles ficam todos acabrunhados. A primeira dificuldade dentro da casa, dentro da família, eles nunca mais voltam para a igreja. Essas pessoas, elas não receberam a graça do Espírito Santo. Nesse dia de Pentecostes, a gente tem que tomar posse de uma vida nova. E é por isso que Santo Antônio de Pádua ele fala que o Espírito Santo ele veio sobre língua de fogo, porque foi através da língua que a serpente enganou e que Eva e Adão caiu. E que o pecado entrou no mundo. Então veio como língua de fogo para purificar a língua daqueles homens. E aí São Bernardo continua explicando, veio como língua de fogo sobre eles, para que eles tivessem autoridade em pregar a palavra, isso é, dizer a verdade. É aquilo que fala em Zacarias, lá no capítulo 13, versículo 1. Naquele dia vai jorrar uma fonte que vai apagar os seus pecados e as suas impurezas, e vocês vão ficar forjados. Aqueles homens ficaram forjados. E aí São Bernardo ele dá uma explicação maravilhosa. Ele fala, o Espírito Santo ele veio em diferentes formas, e mais especificamente em 5. O Espírito Santo ele vem primeiramente em forma de pomba, como está lá em Lucas 3. Desce sobre Jesus Cristo em forma corpórea de uma pomba. Por quê? Porque a pomba não geme e não canta. Assim o Espírito Santo vem e faz você gemer pelos seus pecados e não mais cantar para as coisas deste mundo, mas para as coisas de Deus. Aí você já diferencia uma pessoa se ela está forjada no Espírito Santo ou se ela está forjada na carne. Porque uma pessoa que ela foi embebecida pelo Espírito Santo, ela nunca mais preza pelas coisas da carne. Ela é como uma pomba, ela geme pelos pecados dia e noite. É como um São Francisco de Assis, que tinha os dons das lágrimas, que noite e dia chorava pelos pecados cometidos. E aí São Bernardo ele fala, veio também em forma de nuvem, como está lá em Mateus capítulo 16. Na transfiguração veio a nuvem luminosa e os envolveu. A nuvem, ele fala, traz o frescor, a chuva, a sombra, traz o frescor das coisas celestiais, você não busca mais as coisas terrenas, faz vir a água pura, levando embora os vícios, você não tem mais vício, as pessoas estão na igreja, elas têm vício de esporte, elas têm vício pornográfico, elas têm vício de filme, de ficar na frente de televisão, elas têm vícios de moda, elas querem andar na moda, elas querem andar bem vestida. Espírito Santo, ele vem como essa orvalho, esse frescor das coisas celestes e tira as coisas terrestres. E aí ele fala, faz vir a água pura, levando embora esses vícios todos. Traz a sombra da graça de Deus, como aconteceu com Maria, em Lucas capítulo 1, versículo 35. O Espírito virá sobre ti, a sombra do Altíssimo te envolverá. E é aí que está a jogada desse dia de Pentecoste. Eu e você precisa ser recoberto dessa sombra do Altíssimo e nos deixar envolver pela terceira pessoa da Santíssima Trindade. Militar nesse vale de lágrima pelo Espírito e não mais pela carne, meu irmão, minha irmã. Nós devemos nesse dia de hoje nos posicionar e tomar a firme resolução de não olhar mais para os outros, mas olhar para nós mesmos. E ver se a gente está preparado para ficar forjado. E aí ele continua dizendo, veio também em forma de sopro, como está lá em João no capítulo 20. Jesus soprou sobre os discípulos e disse a eles, recebam o Espírito Santo. E aí São Bernardo fala, o sopro é o vento, o ar, e assim como é necessário para a respiração, o ar, esse vento que está em todo lugar, assim também o Espírito Santo é necessário para a alma, porque ou eu milito pelo Espírito ou eu milito pela carne.
É aí que está o mistério. E ele fala, a quarta forma é em forma de língua. E é como Santo Antônio falou. E o Espírito vem em forma de língua para purificar a língua deles, porque é como São Tiago fala na carta dele, a língua é um mal. Nada pode domar. Somente o Espírito Santo é capaz de domar a língua de uma pessoa. Por isso que naquele dia de Pentecoste veio como língua de fogo, para que aqueles homens não falassem mais das obras da carne, não ficassem mais atrás de mesquinharia, mas buscasse aquilo que é do alto. E aí ele fala, veio também na quinta forma, que é o fogo. O fogo que tem a qualidade Santo Antônio de Pádua. Vai dizer que tem 4 qualidades o fogo. Primeiro, ele queima, isso é, vai queimar os teus pecados. Você não é mais da carne, você é do Espírito. Segunda propriedade do fogo, ele limpa. Aí Santo Antônio fala, ele vem limpar o coração meu e teu de toda a imundície, de toda a desgraceira do passado. Terceiro, propriedade do fogo, ele aquece. Aquilo que está frio na nossa vida se torna aquecido. Isso é, eu não volto mais para trás com as minhas penitências. Eu não sou aquela pessoa que me flagelo, visto silício por algum tempo e depois abandono. O Espírito Santo aqueceu meu coração, não dá mais para esfriar. Não dá mais para rezar rosário de vez em quando, não dá mais para ter um objetivo espiritual e abandonar no meio do caminho, não dá mais para dizer que vai fazer um voto e voltar atrás com o voto. O Espírito Santo, ele vem e aquece a vida do cristão. Não deixa mais o metal, que é eu e você, frio. Ele aquece a gente para toda a vida. E a quarta e última propriedade do fogo, ele ilumina a alma, ilumina o coração. Isso é, Santo Antônio vai falar, a ignorância das coisas celestial é banida do coração daquele que vive pelo Espírito. É por isso que hoje a gente olha as mulheres, principalmente as mulheres dentro da igreja. Elas não têm essa iluminação do Espírito Santo, elas não entendem que é necessário andar na modéstia, a exemplo de Nossa Senhora, a esposa do Espírito Santo. Elas não entendem que é necessário cortar as vaidades, isso é, e viver a simplicidade do Espírito. O Espírito era domado no corpo de São João Batista ao ponto daquele homem andar totalmente despojado. Qual era a vestimenta dele? Um cinto de couro e uma pele de camelo. A gente olha para Moisés, aquele homem era embebecido do Espírito Santo de uma tal maneira que quando ele sobe a montanha e fica lá 40 dias, o rosto dele vem transfigurado. A gente olha para Elias, a vestimenta de Elias era uma capa vil. As mulheres hoje, os homens hoje, eles não têm uma iluminação simples dessa, que a vida de um cristão é totalmente mudada. A pessoa fica forjada por uma graça luminosa, luminosa do Divino Espírito Santo. As pessoas não conseguem compreender isso. Isso a gente olha na própria vida de São Pedro. Nega Jesus Cristo 3 vezes, porque era a carne que mandava naquele homem. Corta a orelha do soldado, por quê? Porque ele vivia na carne ainda. Aquele homem foge, ele não consegue subir o Calvário. Mas quando o Espírito Santo pega aquele homem, só dele abrir a boca dele ali, a hora que ele sai do cenáculo, 3.000 pessoas convertem na mesma da hora. Coxo, aleijado, ressuscitação dos mortos, até a sombra daquele homem curava as pessoas, porque ele foi embebecido pelo Espírito Santo. Ele nunca mais voltou atrás. É aquilo que fala em Sabedoria, capítulo 1, versículo 5. O Espírito Santo, ele é o educador da alma. Os erros daquele homem foi apagado e ele começou a viver a verdade. Por isso que Jesus fala em João 16:13, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade,
Ele vai vos ensinar todas as coisas. É a quarta propriedade desse fogo, iluminar, ensinar todas as coisas, ensinar o caminho reto e seguro para o céu, como Santo Antônio Maria Claret dizia, eliminar a carne e viver pelo Espírito. Como fala lá em Joel capítulo 3, versículo 1, enviarei o meu Espírito a todo ser vivo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo era privado, ele descia num profeta, nenhum ou nem outro. E aquelas pessoas agiam pelo poder de Deus. Depois da vinda de Cristo e da promessa de nosso Senhor para mim e para você, eu e você é chamada a militar no Espírito, que nós já recebemos quando a gente era bebezinho no nosso batismo, quando foi confirmado no crisma. Então esse negócio de que eu preciso ser novamente batizado no Espírito Santo, da onde surgiu um negócio desse? Esse batismo no Espírito Santo que as pessoas ficam falando, ficam dialogando nos movimentos dentro da igreja, meu irmão, nada mais é do que uma mudança radical de vida. E é isso que eu e você precisa buscar. É por isso que Jesus fala em João 3, versículo 5. Ele vai falar: quem não nascer do Espírito não vai entrar no reino de Deus. Não é ser batizado pelo fogo do Espírito Santo. É eu tomar posse desse Espírito Santo que eu já recebi desde o dia que eu nasci, através do batismo. É tomar posse e viver pela carne. É viver pelo Espírito, aliás, não pela carne. É por isso que Jesus fala em João 6,63. É o Espírito que vivifica. A carne de nada ela vai servir. Uma pessoa conduzida pelo Espírito, ela nunca mais volta atrás. Aonde ela pisa é aquilo que Cristo fala, a Sagrada Escritura nos diz. Aonde a luz chega, a treva vai embora. Você tem autoridade espiritual onde você pisa. É aquela história, esses dias foi dia de São Bernardino de Sena, aonde aquele homem chegava, ele era movido pelo Espírito Santo. Os próprios frades falavam, os frades estavam conversando fiado, a hora que ele chegava na rodinha, vamos se dizer assim, no meio da onde aqueles homens estavam, eles bochichavam um no ouvido do outro. Eles diziam, vamos parar de falar porque Bernardino tá chegando e ele não gosta dessas coisas. Era um homem conduzido pelo Espírito Santo. É aquilo que fala lá em Atos capítulo 6, versículo 15, quando eles olham para Santo Estevão, antes de apedrejar Santo Estevão, eles veem que aquele homem não vivia mais pela carne, ele vivia pelo Espírito. Tanto é que a palavra vai dizer, o rosto dele ficou semelhante a de um anjo. Uma pessoa que é do Espírito Santo, ela não tem mais a mesma face, ela muda. Ela entra numa via sobrenatural. E como é maravilhoso buscar essas coisas. A gente olha para a história de São Pedro de Alcântara. Ele agarrou numa árvore. E tamanho foi a elevação de alma daquele homem que ele arrancou a árvore pelas raízes, porque ele levitava. E para ele conter aquilo ali, ele segurou na árvore pensando que aí ele não ia levitar. Ele arrancou a árvore pela raiz. Quantas horas não demora para arrancar uma árvore do chão pela raiz? O Espírito Santo faz você sair do chão e ir para o céu, meu irmão. E é isso que eu e você precisa ter. O Espírito Santo, ele não vem para deixar ninguém aleluiado, não. Ele vem para forjar a alma daquela pessoa. Como aconteceu com São Paulo Apóstolo. São Paulo Apóstolo, ele foi forjado de uma tal maneira que ele nunca mais voltou atrás. Aquele homem, meu irmão, minha irmã, ele foi preso mais de 27 vezes, mas a maioria dos ensinamentos dele, das cartas dele, partiu da prisão. Olha que mistério, quantas vezes eu e você não é aprisionado pelas dificuldades da vida, pelas adversidades, pela traição de amigos, de pessoas que militam contra você dentro da igreja, e a gente acaba fraquejando na fé, se desestabilizando e não seguindo o caminho real da cruz.
São Paulo não. Quanto mais preso ele era, quanto mais flagelado ele era, quanto mais espancado ele era, mais ele crescia na ordem sobrenatural. E é isso que eu e você precisa ter. É aquilo que fala em Jó capítulo 33, versículo 4. O sopro do Todo-Poderoso me deu a vida. É aquilo que eu sempre dizia para os meus irmãos. O Espírito Santo nos dá a vida. E é isso que eu e você precisa buscar. É aquilo que São Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 10. O Espírito penetra tudo. É como a água do Divino Espírito Santo, ela vai penetrando, ela vai, aonde tem uma fissura, a água passa, nada pode conter a água. O Espírito é a mesma coisa, ele penetra tudo, nada pode conter. Aquilo que está errado na tua vida, você tem que abandonar. Música mundana, tudo enquanto a porcaria do mundo, você precisa abandonar. Tudo enquanto a desgraceira precisa abandonar. É por isso que ele continua em 1 Coríntios 2:10 em diante. Ele começa a falar do homem natural e do homem sobrenatural. O homem sobrenatural, ele busca aquilo que é de Deus. Ele busca aquilo que é do alto. Ele vai para a missa, ele se confessa, ele reza rosário, ele faz quarentena, ele jejua direto, ele faz penitência. Um homem natural, ele não vai na missa direito. Quando vai, não presta atenção, fica cuidando da vida dos outros. As orações dele é feita pela coxa. Ele não consegue militar pelo espírito, ele milita pela carne. Não reza direito, não busca Deus, não quer saber de nada daquilo que é do alto. Ele só quer saber daquilo que é da terra. Um emprego tira ele de Deus, ele não consegue abandonar um emprego por Deus. Nada ele consegue fazer, porque ele vive pela carne e não pelo espírito. Por isso que São Paulo fala em 2 Coríntios 3,17. Aonde há o Espírito, há liberdade. O Espírito Santo dá uma inteligência que arrebata o coração do fiel. E a pessoa nunca mais volta atrás. Os vícios mundanos, ela aparta da vida dela para buscar os santos livros, buscar a santa oração. Aquilo que ela fazia de errado, agora ela faz de certo. As vigílias que ela fazia pro demônio, bebendo cachaça à noite, ficando em festa e conversando fiado, ela faz vigília agora para Deus, ela fica na presença de Deus. A cama não é mais amiga dela. O sono já não é mais amigo dessa pessoa. A pessoa dorme pouco. É aquilo que falaram para Santo Antônio de Pada. Como que você consegue ser dessa forma? Eu olho para você e vejo em você uma coluna de fogo. É aquilo que acontecia com São Basílio Magno. As pessoas olhavam para ele, um monge olhou para ele que veio de longe para conhecer ele. A hora que viu ele com aquelas roupas rasgada, velha, falava, isso não é a aparência que um bispo tem que ter. Esse homem ele tem que estar na missa bonito, esse homem ele tem que estar bem aparentado. No entanto, Deus abriu a visão daquele monge e ele via que partia da cabeça de São Basílio até o cimo do céu uma coluna de fogo. E quando perguntaram para Santo Antônio como você consegue ser assim, ele disse claramente as propriedades do Espírito. Eu rezo muito, como pouco e durmo pouco. Uma pessoa conduzida pelo Espírito Santo, ela não sai da via dos mistérios divinos. Nunca mais ela volta atrás. Aquilo que São Paulo fala em Gálatas 5,16, eu também gosto de repetir. Deixai-vos conduzir pelo Espírito e não pela carne. É isso que eu e você precisa ser. Conduzido pelo Espírito. Jesus falou em Lucas 12:49. Eu vim lançar fogo sobre a terra e eu quero que esse fogo fique aceso. Esse fogo precisa ficar aceso no meu coração e no seu.
Uma pessoa que ela anda pelo Espírito, ela arrebata os outros. As pessoas buscam ela. As pessoas querem ouvir ela. As pessoas querem ir até ela. Aconteceu assim com todos os santos da igreja. Eles tentavam se esconder, mas os outros iam atrás dele. É aquilo que São João Crisóstomo vai falar de São Paulo. Quando o Espírito veio sobre ele, transformou ele de uma tal maneira que aquele homem, meu irmão, minha irmã, ele mudou. Aí São João Crisóstomo começa a dizer, ele foi levado ao tribunal e ninguém podia acusar e julgar ele, porque ele julgava todas as coisas. É aquilo que São João fala em 1 João 4,4, aquilo que está em nós é mais forte do que aquilo que está no mundo. O que está em mim, em você? O Espírito Santo de Deus. Aquele homem foi levado para o tribunal e ninguém acusou ele, não tinha no que acusar ele. Aconteceu com ele o que aconteceu com Cristo. Não tinha no que acusar Cristo. Precisaram inventar contra ele. Foi levado para Roma. E ali, para perder a cabeça, cortaram a cabeça dele pingou 3 vezes no chão, nasceu 3 fontes de água que está até hoje lá. Quando o navio levou aquele homem, o navio afunda, mas pela palavra daquele homem ninguém morre. A cobra pica aquele homem, mas aquele homem não morre. Aquele homem cura as pessoas na ilha. E aí São João Crisóstomo fala, você deve andar com quem milita pelo Espírito e não pela carne, porque há uma vantagem muito grande. E ele fala, a vantagem de estar com uma pessoa espiritual é que a tempestade vem, assim como veio com São Paulo no navio. A tribulação vem, o navio afunda, mas você não perece. Em tempestade a gente vai ser liberto do perigo. E ainda que a gente fique 14 dias em jejum, no meio do nada, no meio da escuridão, como ele ficou lá naquele navio, no meio do mar, você não cai nas trevas do demônio. É por isso que São Paulo, depois, mais tarde, ele vai falar em Romanos 9,35. O que vai separar eu do amor de Cristo? Isso é o Espírito Santo. É isso que ele vai falar aqui, que é ser conduzido pelo Espírito. Ele fala, o que vai me separar do amor de Cristo? Tribulação? Tribulação não pode me separar, porque eu sou conduzido pelo Espírito. A angústia das dificuldades da vida também não me separa do amor de Cristo, porque eu ando pelo Espírito. A perseguição de todo lado pode me perseguir, porque eu ando pelo Espírito Santo. Hoje, nessa madrugada, nessas vigílias que eu fiz agora de Pentecostes, eu estava meditando de 2 anos para cá. Todo o império, todo o castelo daqueles que se levantou contra eu e mais 2 pequeninos que caminhava comigo, caiu por terra. Aquilo que inventaram contra nós caiu por terra e hoje a verdade está prevalecendo. O tempo foi testemunho e deu verdade, de credibilidade daquilo que a gente viveu há 2, 3 anos atrás e que militaram contra nós para nos arruinar. Caiu tudo por terra, foi desmanchado tudo. E o tempo está mostrando a verdade. Então a perseguição não separava aquele homem do amor de Cristo. A fome não separava aquele homem do amor de Cristo, porque ele militava pelo Espírito. Eu não tenho que ter medo de desemprego, de dificuldade. Eu vivo aqui com 4 crianças na Providência. A nudez, ele fala, também não me separa. É como se ele estivesse falando, eu estou revestido, vestido do Espírito Santo. Eu não preciso de muita roupa, nem nudez pode me separar do amor de Cristo. Que perigo, perigo de vacina, perigo de doença, de enfermidade no ar. São Paulo fala, nada de perigo pode me separar do amor de Cristo. Por quê? Porque ele vivia pelo Espírito. E aí ele arremata dizendo, a espada vai me separar do amor de Cristo? Nem a espada pode me separar do amor de Cristo. Por quê? Porque aquele homem já não vivia na carne, ele vivia no Espírito Santo. E é isso que eu e você tem que ter na nossa vida. É isso que eu e você precisa ter de comunhão com Deus, meu irmão, minha irmã. A gente precisa buscar aquilo que é do Espírito e não aquilo que é da carne. Aquilo que Jó fala no capítulo 32, versículo 18.
O espírito que está em meu peito me oprime. Não dá mais para entrar na vida velha. Não dá mais para pôr a mão no arado e olhar para trás. É aquilo que São Paulo fala em Efésios capítulo 1, versículo 13. Vocês foi selado com o Espírito Santo que foi prometido. Nesse dia de hoje nós precisamos se levantar como pilastra, viver a verdade e sustentar o combate. É aquilo que fala lá em 1 João 5, versículo 6. O Espírito é a verdade. É aquilo que Jeremias fala no capítulo 20, versículo 9. Seduziste-me, Senhor, e eu me deixei seduzir. E por pregar a tua palavra e falar a verdade, os outros zombam de mim. Os outros me perseguem. A hora que eu falei, Senhor, tua palavra só me dá problema, eu não quero mais isso, veio sobre mim um fogo devorador que me encerrou até os ossos, e aquele homem não conseguiu voltar mais para trás. O Espírito Santo faz isso na pessoa. Ele dulcifica o coração, e ainda que você se desestabilize em algum momento, você é modelado rapidamente, porque em você paira o Espírito Santo de Deus. E é isso que eu e você precisa ter nesse dia de hoje. É aquilo que está lá em Apocalipse 21, versículo 5. Eis que tudo se faz novo. Eu e você precisa se deixar modelar por aquilo que é novo, meu irmão, minha irmã. Uma vida nova, uma vida cheia de graça. É aquilo que Jesus fala em Marcos 9:49. Todo homem deve ser salgado pelo fogo. Tem duas interpretações. Vai ser salgado pelo fogo do purgatório para ser purificado e ter sabor para entrar no céu. E a segunda interpretação é salgado pelo fogo do Espírito Santo, que dá sabor na nossa vida aqui nessa terra ainda, para a gente militar pelo Espírito. É por isso que São Paulo fala em 1 Coríntios 3,15: todo homem para ser salvo deve passar pelo fogo. É duas interpretações que os santos dão também. Deve ser salvo passando pelo fogo do purgatório e pelo fogo do Espírito Santo, porque aquele que não militou pelo Espírito não tem como entrar no reino do céu. É isso que nós temos que ter. Sabedoria capítulo 1, versículo 5. O espírito educador das almas vai fugir daquele que é pérfido. Aquele que é pérfido, o Espírito Santo não habita no coração dele. Aquele que se deixa regrar pelas marés do mundo não consegue ficar na presença de Deus. É por isso que eu coloco o rosário no meio do dia de Pentecoste também. Foi 50 dias, a 50 Ave Maria de cada terço. Foi 50 dias porque é as 5 chagas de Cristo também. Foi 50 dias para fechar os 5 sentidos que a gente tem no corpo e a gente entrar na via sobrenatural. É por isso que São Paulo fala em Efésios 6,18. Ora todo instante pelo Espírito. O Espírito veio sobre Nossa Senhora e fez plasmar no ventre dela o Verbo divino, que é nosso Senhor Jesus Cristo, porque ela orava todo instante no Espírito Santo. É aquilo que São Judas fala na carta dele no versículo 20. Orai no Espírito Santo. É aquilo que São Pedro fala em 1 Pedro 1:2. Nós somos santificados pelo Espírito. E São Maximiliano Kolbe ele dizia: a ordem sobrenatural exige oração. Uma pessoa, para ela não voltar na carne mais, ela precisa militar pelo Espírito Santo. Se ela não militar pelo Espírito Santo, ela não vai conseguir ver a graça chegar na vida dela. Que nesse dia de Pentecoste cumpra comigo e com você aquilo que fala em Ezequiel 3,17. Filho do homem, estabelece-te como uma sentinela. Cumpra comigo e com você aquilo que fala em Habacuque, capítulo 2, versículo 1. Vou ficar de sentinela. Cumpra comigo, com você, aquilo que eu falei lá no começo, Mateus 5,37. Sim, sim, não, não. Cumpra comigo e com você nesse dia de Pentecoste
aquilo que Jesus fala em Lucas 9,62. Quem coloca a mão no arado e olha para trás não é apto para o reino de Deus. Cumpra comigo e com você para entrar no reino de Deus aquilo que exige para quem milita no Espírito Santo, que fala lá em Número capítulo 20, versículo 17. Seguiremos a estrada real sem nos desviarmos, nem para a direita e nem para a esquerda. Nós vamos militar pelo Espírito, como aqueles homens militaram, como todo santo da igreja militou, como os 3 pastorinhos militou, que os policiais, os maçônicos falou, nós vamos jogar vocês no caldeirão de água fervente. E aquelas criancinhas dizia, pode jogar, mas nós ouvimos a verdade. Nossa Senhora apareceu e ponto final. Não voltaram para trás. E aquela palavra que Jesus fala nesse dia, de Marcos 16:15, ide por todo mundo e pregai o evangelho, precisa cumprir na minha vida e na sua. Não com palavra como São Francisco de Assis dizia, mas com a vida. E aí, se necessário, eu use das palavras. Olha para a tua vida, eu olho para a minha. E vamos ver o que nós estamos fazendo de errado até agora. Porque se a gente estiver usando aquilo que é da carne, nós ainda não fomos embebecidos pelo Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é aquela palavra de Jesus Cristo. Quem quiser me seguir, toma sua cruz aos ombros e me siga. Uma pessoa que não suporta nenhuma cruz aqui nessa terra, claramente ela não está sendo conduzida pelo Espírito. Salve Maria Imaculada.